Vamos lá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas readaptadas, hoje excepcionalmente num formato distinto para que vocês possam acompanhar a aula simultaneamente ao material que foi enviado também a vocês no grupo de WhatsApp, perfeito? Notem que o tema da aula é orações subordinadas, mas antes de nós falarmos sobre orações subordinadas, eu quero que nós nos atentemos ao conceito de oração e que entendamos de fato o que é uma oração. Fernanda, qual é a importância dessa aula? Total, para que eu possa me atentar às relações que serão construídas dentro dos meus períodos, entre os períodos em cada parágrafo, para que eu consiga entender a função sintática para o uso da vírgula. Então vocês verão que essa aula facilitará bastante o domínio gramatical que é necessário para que conquistem excelência no texto de vocês. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre orações subordinadas, eu quero que nós definamos o que é uma oração. Para isso, eu peço que estejam agora durante a aula com uma folha de caderno em mãos, com caneta em mãos, para que façam as anotações necessárias. Afinal, eu passarei alguns conceitos a vocês que não estão aqui no material e será importante que vocês façam essas anotações simultaneamente à aula, perfeito? Vamos começar então com a definição do que seria uma oração. Eu quero que nós pensemos numa oração como uma frase que tem sentido completo e em que há verbo ou locução verbal. Então, oração é uma frase cujo sentido é completo e em que há verbo ou locução verbal. Precisamos saber também quais são os termos essenciais de uma oração. Provavelmente vocês já me ouviram muito falar sobre termos essenciais de uma oração e às vezes ficam perdidos em relação a esse conceito que é básico, mas que não foi devidamente aprendido, até porque é um conteúdo que vocês viram lá no ensino fundamental. No ensino médio, possivelmente, foi feita uma revisão de um conteúdo já dado. Quando nós falarmos em termos essenciais da oração, nós estamos nos referindo ao sujeito, ao verbo e ao complemento verbal. Então, esses são os termos essenciais de uma oração. E esses termos apresentam uma ordem direta. Qual é a ordem direta, então, de uma oração? Sujeito, verbo e complemento verbal. Vocês perceberão que durante as nossas construções textuais haverá muitas vezes inversão dessa ordem direta. E essa inversão também é um fator sintático que justifica o uso de vírgulas. Por isso a importância de entendermos cada um desses conceitos. Então eu quero que vocês anotem o conceito de oração, uma frase que tenha sentido completo e em que haja verbo ou locução verbal. Que nós entendamos os termos essenciais de uma oração, sujeito, verbo e complemento verbal, e que entendamos que essa é a ordem direta de uma oração. Quero que nós, antes de falarmos sobre orações subordinadas, rememoremos o que já aprendemos sobre orações coordenadas. Então, nós vamos aprender que há orações principais, né, orações que sozinha têm o sentido, há orações coordenadas, isto é construída uma relação entre essas orações, mas as orações são independentes, e há uma relação de subordinação, que é o foco da nossa aula hoje. Mas antes de eu falar para vocês sobre subordinação, eu quero que nós revisemos um pouquinho do que seria a relação de coordenação entre orações, tá certo? As orações coordenadas são orações independentes. Constrói-se uma relação entre essas orações por meio do que nós chamamos de conjunções coordenativas, mas a relação que há entre elas é de independência, diferentemente do que nós veremos quando se tratar de oração subordinada. Como o próprio nome diz, quando pensamos numa oração subordinada, estamos nos referindo a uma oração que depende da outra para que haja sentido. Entre as orações coordenadas não há essa dependência, o que há é a independência. Vamos revisar aqui conjunções coordenativas, perfeito? As conjunções coordenativas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tá certo? Quero que vocês pensem no seguinte: a conjunção coordenativa aditiva indica uma relação de adição entre essas orações. Por exemplo, a Fernanda é professora de língua portuguesa e a Maria Clara pretende cursar medicina. Vejam que há duas orações, porque há mais de um verbo, e uma relação construída entre essas orações de adição, por meio da conjunção aditiva e. Perfeito? Se eu dissesse, a Fernanda é professora de língua portuguesa, eu tenho uma oração ao verbo de ligação aqui, o verbo é uma oração cujo sentido está completo e que apresenta todos os termos
essenciais. A Fernanda, sujeito, é verbo de ligação, professora de língua portuguesa, seria o predicativo do sujeito. Perfeito? Complemento, então, desse verbo de ligação. Agora, eu construí uma relação de adição entre duas orações distintas. A Fernanda é professora de língua portuguesa e a Maria Clara pretende cursar medicina. Então, foi construída uma relação de adição, mas essas duas orações fazem sentido sozinhas. Elas são independentes. Se eu dissesse a vocês, a Maria Clara pretende cursar medicina, vejam que se trata de uma frase que tem verbo e que tem sentido completo. Fez sentido? Então, as conjunções coordenativas estabelecem uma relação entre orações, mas entre orações que são independentes, diferentemente do que nós veremos quando estudarmos aqui orações subordinadas. Vamos revisar então essas conjunções coordenativas, somente para que vocês acrescentem a bagagem de vocês. Conjunções aditivas, vou mostrar aqui para vocês o que seriam essas conjunções aditivas. Nós temos a conjunção e, que é a conjunção principal, nem é também uma conjunção aditiva, tá certo? É importante que nós pensemos também nas conjunções adversativas, todavia, no entanto, porém, entretanto, contudo. É importante que nós pensemos também nas relações de explicação, e a conjunção que se sobrepõe seria porque. Vamos analisar aqui caso por caso, tá? Dentre todas essas conjunções coordenativas que eu estou citando para vocês. Então vamos lá, aditiva. E, nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda, são exemplos, então, de conjunções coordenativas. Quando há mais de uma palavra, nós chamamos de locução conjuntiva. Por exemplo, quando eu uso a estrutura não só, mas também, não só, mas ainda, nós temos locuções conjuntivas aditivas. Quando eu tenho o nem, são conjunções aditivas, porque são formadas por uma palavra apenas. Nós temos também as adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Alternativas, ou, ora, seja, que nós costumamos usar recorrentemente, sobretudo lá na apresentação da tese. Já, quer, ou. Nós temos as conclusivas, logo, pois. O pois só será conjunção conclusiva quando vier depois de verbo, e aí eu precisarei apresentar essa conjunção entre vírgulas, tá? Porque o pois pode ser explicativa também. Portanto, por conseguinte, por isso, assim. Explicativas, porque, pois, por quanto. Perfeito? Então, quero que vocês entendam que essas conjunções devem ser utilizadas da forma mais adequada no texto, até porque elas valerão como recurso coesivo, mas hoje o nosso foco não é na oração coordenada, tá certo? Só para que nós rememoremos, passei para vocês então conjunções coordenativas, conjunções aditivas, explicativas, adversativas, alternativas, e disse a vocês que as orações coordenadas, elas têm uma relação entre si, mas são independentes, isto é, fazem sentido sozinhas. E aí é interessante que nós nos lembremos de que há a oração coordenada sindética, isto é, aquela em que é apresentada a conjunção, e a oração coordenada assindética, em que não é apresentada a conjunção, perfeito? Vamos falar sobre orações subordinadas, até porque é mais difícil de compreendermos. E eu vou começar com orações subordinadas substantivas. São, via de regra, iniciadas pela conjunção integrante que, ou seja, o que faz parte dessa relação, tá certo? É integrante. E raramente por si, que seria a partícula condicional. E elas podem ser também reduzidas de infinitivo. Pessoal, orações subordinadas são aquelas que dependem de uma oração principal para que façam sentido, tal como eu vou mostrar para vocês. Subordinadas substantivas são aquelas que exercerão a mesma função que um substantivo exerceria. Vamos analisar quais são as categorias para essas orações subordinadas substantivas. Nós temos aqui como exemplo a oração subordinada substantiva subjetiva, que exercerá a função de sujeito. Essa será aqui a função sintática. Quando eu digo é preciso verdade, nós temos apenas uma oração. É preciso, verdade. Verdade é preciso. Então, nós temos aqui uma oração completa, perfeito? Verdade seria o sujeito, é verbo de ligação, preciso seria um predicativo do sujeito, tá certo? Poderia colocar, por exemplo, a verdade é necessária, seria esse o mesmo sentido, tá certo? Agora, quando eu afirmo é preciso que, olha a conjunção integrante,
todos saibam a verdade. Vejam que aqui já há mais de uma oração. É preciso verdade? Só tem uma oração, porque só tem um verbo. Só o verbo é. É preciso que todos saibam a verdade? Nós temos aqui o verbo saibam e o verbo é. São duas orações, tá certo? Veja que aqui, então, essas duas orações são dependentes. Não faria sentido que eu afirmasse é preciso. Estaria faltando um elemento, um termo essencial dessa oração. É preciso. O que é preciso? Perfeito? Se eu afirmo a vocês é preciso, vocês me perguntam, Fernanda, o que é preciso? Então, obrigatoriamente há essa relação de dependência, eu preciso completar. É preciso que todos saibam a verdade. Então, essa estrutura, que todos saibam a verdade, essa estrutura aqui, está exercendo a função de sujeito. Que todos saibam a verdade é preciso, é sujeito. Verbo de ligação é preciso, predicativo de sujeito, que todos saibam a verdade seria sujeito. Perfeito? Então vejam que essa oração subordinada substantiva exercerá a função de um sujeito. Por isso, oração subordinada substantiva subjetiva, por exercer a função de um sujeito. Aqui nós temos a conjunção integrante. Coloquei para vocês também essa oração reduzida de infinitivo. É preciso saber a verdade. São duas orações, tem o verbo é e o verbo saber, que está no infinitivo, e há uma relação de dependência entre essas duas orações. É preciso que todos saibam a verdade, que todos saibam a verdade seria a oração subordinada substantiva subjetiva, ou é preciso saber a verdade, reduzida de infinitivo, e aí o saber a verdade seria a oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce a função de sujeito. Perfeito? Vamos para a oração subordinada substantiva objetiva direta. Tal como explícito pelo próprio nome, essa oração agora exercerá a função de um objeto direto. Complementará um verbo transitivo direto. O menino viu o quê? Algo. Quando eu tenho a estrutura, o menino viu algo, nós temos uma oração completa, perfeito? É uma oração completa. O menino, sujeito, viu, verbo, algo, complemento do verbo. Agora, quando eu afirmo, o menino viu que a noite chegou, nós temos mais de uma oração. Porque há o verbo chegar e há o verbo viu. Mas essas orações, elas são dependentes. Nós temos aqui uma relação de subordinação justamente por elas serem dependentes. Então, o menino viu que a noite chegou, que seria a conjunção integrante e toda a estrutura que a noite chegou, oração subordinada substantiva objetiva direta, porque complementa o verbo viu, porque exerce a função, então, de objeto direto. E eu trouxe, mais uma vez, a reduzida de infinitivo. O menino viu chegar à noite. É também uma possibilidade. Inclusive até mais estilística. Se nós pensarmos na autoria que deve ser dada ao meu texto, é interessante que eu saiba trabalhar com a oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo como uma forma mais estilística. O menino viu chegar à noite. E é uma estrutura que evita aquilo que muitos professores chamam de queísmo, para que eu não fique repetindo que em todo momento do texto. Perfeito? O menino viu a chegada da noite. Aqui nós não teríamos a palavra chegada aqui viria sendo tratada como um substantivo, então não seria um outro verbo, tá certo? Então o menino viu algo, uma oração só, o menino viu a chegada da noite, uma oração só, o menino viu que a noite chegou, nós temos oração subordinada, substantiva objetiva direta, o menino viu chegar à noite, oração subordinada, substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo, perfeito? Vamos lá, oração subordinada, substantiva objetiva indireta, então aqui agora ela exercerá a função de objeto indireto. Não se esqueça, tem uma regrinha para o verbo esquecer e para o verbo lembrar. Quando há o pronome, o se, tanto o verbo esquecer como o verbo lembrar passam a ser transitivos indiretos, então eles pedem a preposição de, tá certo? Sem o pronome, transitivo direto, sem preposição. Então, não se esqueça de algo, uma oração principal, tá certo? Não se esqueça de algo. Nós temos aqui o índice de indeterminação do sujeito, o esquecer, verbo, de algo, objeto indireto. Agora, não se esqueça da chegada de seu pai, também tem só um verbo, perfeito? Agora, não se esqueça de que seu pai chegará.
nós temos já o verbo esquecer e o verbo chegar, né? O chegará conjugado aqui no futuro. Não se esqueça de que seu pai chegará. De que seu pai chegará seria a oração subordinada substantivo objetivo indireta. Mais uma vez coloquei para vocês também um exemplo com ela reduzida de infinitivo. Não se esqueça de esperar seu pai, tá certo? Como uma possibilidade também, que é inclusive mais estilística. Oração subordinada completiva nominal. Ela exercerá a função, então, de complemento nominal. Nós temos necessidade. Vejam só, a palavra necessidade é um nome que pede complemento. Necessidade de alguma coisa. É um substantivo que pede complemento. Aqui agora não é objeto indireto, porque não há uma complementação do verbo, mas de um nome. Por isso, completiva nominal. Nós, sujeito, temos, é o verbo, temos o quê? Necessidade. Então, necessidade é o objeto direto do verbo ter, mas de algo seria o complemento nominal da palavra necessidade, porque é um substantivo que exige um complemento. Necessidade de alguma coisa. Quando eu coloco nós temos necessidade de que nos ajude, veja que há mais de um verbo, temos e o ajude. Então, esse de que nos ajude seria a oração subordinada completiva nominal. Coloquei ela também reduzida no particípio. Nós temos necessidade de ajudar os mais fracos. Perfeito? Seria a oração subordinada completiva nominal. Perfeito? O de sua ajuda continuaria a ser uma oração principal, tal como o de algo. Quando eu trago o verbo, é que eu tenho uma relação de subordinação entre orações. Há mais de uma oração, essas orações elas são dependentes, mas o importante é que eu consiga identificar qual é essa oração subordinada. Por quê? Eu não posso, na oração subordinada substantiva, colocar vírgula entre elas. Então, entre essas orações, não é permitido o uso de vírgula. Vocês podem até grifar isso aí, se estiverem com material impresso. Caso não estejam com material impresso, reescrevam na folhinha de fichário, na folha de caderno. Não há o uso de vírgula entre essas orações. Então, eu jamais posso separar as orações subordinadas substantivas com vírgula da oração principal, perfeito? Então, eu não posso colocar é preciso, vírgula, que todos saibam a verdade. Eu não posso colocar o menino viu, vírgula, que a noite chegou, porque eu estaria separando termos essenciais. A oração subordinada substantiva, ela sempre será um termo essencial, tá certo? Ela representa, então, um dos termos essenciais, ou sujeito, ou objeto direto, ou objeto indireto, ou complemento nominal, que são termos essenciais. Aqui, quando eu penso na relação apositiva, oração subordinada apositiva, é possível que eu coloque uma espécie de pontuação, como o exemplo que eu dei para vocês. Peço-lhes uma coisa, 2 pontos, dinheiro. Ou peço-lhes uma coisa, 2 pontos, que me deem dinheiro. Então, aqui, nesse caso específico da oração subordinada apositiva, é um caso específico, pode haver essa separação, por meio de 2 pontos ou vírgula. 2 pontos dão uma ênfase maior. Somente no caso da oração subordinada apositiva. Tá certo? Agora, para as orações subordinadas substantivas, completivas nominais, objetivas diretas, objetivas indiretas, subjetivas, eu não posso jamais separar essas orações com vírgulas, porque elas estão atuando como termos essenciais, tá certo? Elas vão atuar como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto, como complemento nominal. Tudo bem? Vejam só, então, na oração subordinada apositiva, há a possibilidade dessa pontuação, tal como eu coloco aqui no exemplo para vocês com os 2 pontos. Peço-lhes uma coisa, que me deem dinheiro. Aqui, então, eu tenho 2 orações, né? Com o verbo dar e com o verbo pedir, perfeito? Vamos para as orações subordinadas adverbiais. Tal como as orações subordinadas substantivas exercem função de substantivo, as orações subordinadas adverbiais exercerão função de advérbio e, via de regra, darão circunstância à oração principal. Coloquei aqui para vocês. Número 1. Orações subordinadas adverbiais desenvolvidas. São introduzidas por conjunção subordinativa. Vejam que é diferente do que eu coloquei para vocês em relação a conjunções coordenativas, como nós discutimos no início da aula, em que há uma relação entre orações coordenadas, entre orações independentes. Aqui essa relação será de subordinação ou locução conjuntiva. O lugar natural da oração subordinada adverbial é o final do período, mas via de regra, nós tendemos a antepor essa oração. Isto é, há casos na construção textual em que eu começo o período com a oração subordinada adverbial para depois apresentar a
oração principal. Quando essa oração subordinada adverbial estiver anteposta, isto é, quando ela vier antes da oração principal, obrigatoriamente eu preciso isolá-la com vírgulas, perfeito? Vamos analisar aqui. Quando ela respeita a ordem direta, a vírgula é facultativa, geralmente dispensada, sobretudo quando se trata da oração subordinada adverbial final, tá certo? Vou discutir aqui com vocês algumas possibilidades em relação às orações subordinadas adverbiais. Assim como nós já estudamos quando aprendemos o que é um advérbio e quais são os advérbios, nós sabemos que eles são inúmeros, então eu não preciso memorizar cada tipo de oração subordinada adverbial. Eu vou apresentar para vocês aqui nesse material os casos mais recorrentes nos textos que nós produzimos. Então eu coloquei aqui para vocês o seguinte: uma oração subordinada adverbial condicional, com a partícula se para condição, temporal, com o quando, né, advérbio, para que, final, posto que, causal. Vamos analisar aqui cada uma dessas relações. O Brasil progredirá, seria a oração principal. Então nós temos o Brasil sujeito, progredirá é um verbo intransitivo, isto é, ele não exige nenhum tipo de complemento. E eu acrescento a oração subordinada adverbial para dar uma espécie de circunstância à oração principal. Vejam só, primeiro exemplo: o Brasil progredirá se garantir educação a todos. Então, há uma condição para que o Brasil progrida. Coloco, então, uma oração subordinada adverbial condicional após a oração principal. Vejam que aqui foi respeitada a ordem direta. Temporal: o Brasil progredirá quando garantir educação a todos. Final: o Brasil progredirá para que todos tenham educação de qualidade. O Brasil progredirá, posto que garantirá educação a todos. Então, coloquei aqui para vocês 4 exemplos de orações subordinadas adverbiais: condicionais, temporais, finais e causais. Perfeito? Essa oração principal, e vejam que a relação entre a oração principal e a oração subordinada adverbial será, via de regra, de determinada circunstância. Quando ela vem nessa ordem direta, isto é, quando a oração subordinada adverbial está depois da oração principal, não há necessidade de eu colocar vírgula, perfeito? Vamos analisar agora a ordem invertida, isto é, quando eu anteponho a oração subordinada adverbial, quando essa oração subordinada adverbial vem antes da oração principal. Se garantir educação a todos, vírgula, o Brasil progredirá. Quando garantir educação a todos, o Brasil progredirá. Para que possa progredir, o Brasil garantirá educação de qualidade. Posto que garantirá educação a todos, o Brasil progredirá. Então, nesses 4 casos, eu inverti a ordem, isto é, antepus a minha oração subordinada adverbial. Ela veio antes da oração principal. Esse é um caso obrigatório de vírgula. Então, se vocês estiverem com material impresso, podem grifar a palavrinha obrigatória, tá certo? A vírgula aqui seria, então, obrigatória, para isolar a oração subordinada adverbial anteposta. Essa oração que vem antes da oração principal. Perfeito? A oração principal aqui é a oração completa: sujeito, verbo, complemento verbal. Quando se tratar de um verbo intransitivo, como nós vimos aqui com o progredirá, sujeito e o verbo. Tudo bem? Quando eu anteponho essa oração subordinada adverbial, isto é, quando eu a coloco antes da oração principal, obrigatoriamente vírgula. Então, esse é um dos casos obrigatórios para vírgula. Aqui nós veremos alguns casos por meio dessa análise de subordinação, mas ainda teremos uma aula exclusivamente de pontuação. Antes de nós termos a aula só sobre pontuação, eu vejo como necessário que nós entendamos o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada, o que é uma oração principal, quais são os termos essenciais da oração. As adverbiais podem aparecer intercaladas entre os elementos essenciais da oração, entre os elementos principais da oração. Vou até acrescentar aqui para vocês principais, perfeito? Então, aqui eu tenho uma análise entre orações. Ela pode vir na ordem direta, isto é, oração subordinada adverbial depois da oração principal, ou ela pode ser anteposta e aparecer antes da oração principal, como ela pode estar no meio da oração. Vamos
analisar como acontece isso. Sujeito, o Brasil. A oração adverbial, se garantir educação a todos. Verbo, alcançará. Objeto, o famigerado progresso. Então vejam só, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial no meio de uma oração principal. Por isso essa estrutura tem que vir intercalada entre vírgulas, tá certo? Quando as orações subordinadas adverbiais aparecerem, então, intercaladas entre os elementos essenciais da oração, ela precisa vir isolada entre vírgulas. Tudo bem? Então, eu vou colocar essa observação aqui para vocês também. A oração adverbial virá, nesse caso, isolada. Tudo bem? Entre vírgulas. Então, quando eu falar que virá isolada, significa que ela estará entre vírgulas. Eu vou usar duas vírgulas. Vejam que tem uma vírgula aqui antes, ó, nesse primeiro exemplo aqui. No primeiro exemplo, com a oração subordinada adverbial condicional. Aqui, a partícula se para condição, né? Quando ela vem entre o sujeito e o verbo, vejam que essa oração adverbial, então, aqui, está entre o sujeito, o Brasil, e o verbo alcançará. Ela precisa vir isolada. Então, tem uma vírgula antes, olha aqui a vírgula antes, tá? Antes do início dessa oração, o início seria com a partícula condicional, então, a vírgula antes, e uma vírgula depois. Ela precisa vir isolada, entre vírgulas. O Brasil, quando garantir a educação a todos, alcançará, aqui o mesmo caso, né? O Brasil, para que possa progredir, garantirá a educação de qualidade. O Brasil, posto que garantirá a educação a todos, alcançará o famigerado progresso. Então vejam que nesses quatro casos, a oração subordinada adverbial está entre termos essenciais, aqui especificamente entre o sujeito e o verbo. Por isso, obrigatoriamente, ela vem isolada, ela vem entre vírgulas. Então tem uma vírgula aqui depois do sujeito, que seria para antes dessa oração adverbial e ao final dessa oração adverbial, para que ela fique entre vírgulas. O que muitas vezes vocês fazem é, tira essa vírgula aqui, depois de todos, né? Ou seja, tiro a vírgula do final da oração adverbial, mantenho a vírgula aqui depois do sujeito. Quando eu faço isso aqui, eu coloco só uma vírgula, só essa vírgula aqui que aparece depois do sujeito, nós temos um grave problema, porque como essa oração adverbial não estaria isolada entre vírgulas, eu acabaria separando o sujeito do verbo. Por isso eu tenho que pensar aqui num isolamento, isto é, eu preciso colocar essa oração adverbial entre vírgulas, para que uma vírgula feche a outra, sem separar o sujeito do verbo. Então vejam que o correto é o Brasil, vírgula, se garantir educação a todos, fecho, vírgula, alcançará o famigerado progresso, para que essa oração adverbial esteja isolada entre vírgulas. Se ficar até mais fácil para vocês, para analisarmos a função sintática da vírgula, coloca a vírgula aqui, ó. Então a vírgula viria, vejam bem, antes de começar essa oração adverbial e depois, quando ela se encerra. Então, ela vem isolada entre vírgulas, perfeito? Então, o Brasil, vírgula, se garantir a educação a todos, fecho, vírgula, alcançará o famigerado progresso. Isso vale para todos esses casos. Seja essa oração subordinada adverbial condicional, seja ela temporal, seja ela final, seja ela causal. Vocês já estudaram na aula sobre desenvolvimento, algumas locuções conjuntivas para estabelecerem relação de causa, posto que, já que, tendo em vista que, uma vez que, haja vista, tá certo? Para que? Quais são as outras locuções finais? Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. A fim de que, com o fito de, com o intento de, com a finalidade de, são estruturas, então, para apresentar essa relação de finalidade. Isso aqui aparecerá como um elemento essencial, inclusive, quando vocês forem apresentar a finalidade na proposta de intervenção, que é uma exigência da grade do Enem. Então, veja a importância de nós revisarmos um pouquinho sobre sintaxe, para que vocês entendam como deve ser apresentada a finalidade da proposta de intervenção. Quando vocês forem construir essa finalidade, utilizarão algumas dessas locuções aqui conjuntivas finais, para que, a fim de, com o fito de, com o intento de, com a finalidade de, todas essas são estruturas, então, para apresentação da finalidade, que aqui no caso seria uma oração adverbial final, né? Para que possa progredir, a fim de que possa progredir, com o fito de progredir, com o intento de progredir, com a finalidade de progredir, perfeito? Então, independentemente
independente aqui do tipo específico, seja uma oração subordinada adverbial condicional, se garantir educação a todos, seja temporal, quando garantir educação a todos, seja final, para que possa garantir, para que possa progredir, seja causal, posto que garantirá a educação a todos, quando ela estiver entre termos essenciais, como aqui no caso, entre o sujeito e o verbo, obrigatoriamente essa oração subordinada adverbial tem que vir isolada. Isso significa que ela tem que estar entre vírgulas. A vírgula antes de ela começar e a vírgula ao final, perfeito? Vamos lá, então. As adverbiais podem aparecer ainda em um período mais complexo. Vamos fazer a leitura aqui do que eu coloquei nesse quadrinho. É precioso que você me avise para que eu agilize as passagens, se o presidente tem necessidade de que eu vá ao palácio a fim de ajudá-lo com o processo. Então aqui nós temos várias orações subordinadas adverbiais. É precioso que você me avise, perfeito? E aí eu tenho: para que eu agilize as passagens, é uma oração subordinada adverbial final. Se o presidente tem necessidade de que eu vá ao palácio, a fim de outra final, tá certo? Então, aqui, vejam só, é precioso que você me avise se o presidente tem necessidade de que eu vá ao palácio. Essa oração aqui, se o presidente tem necessidade de que eu vá ao palácio, condição, finalidade, finalidade. Perfeito? Então, vejam que há várias orações subordinadas dentro da estrutura. Vamos lá. Vamos praticar colocando as vírgulas, perfeito? O Brasil, sujeito. Qual é o verbo? Vamos encontrar aqui o verbo para o sujeito Brasil. Brasil, caso saia da crise. Opa, será que é o saia o verbo principal? Não, o saia, pessoal, seria o verbo dentro da oração adverbial, caso saia da crise. Essa oração aqui, caso saia da crise, é a oração adverbial, subordinada adverbial, condicional. O Brasil, se sair da crise, o Brasil, caso saia da crise. Então, essa aqui é a oração adverbial. Amadurecerá é o verbo da oração principal. O Brasil amadurecerá bastante sua jovem democracia. Então, a oração principal é o Brasil, sujeito, verbo, amadurecerá. Amadurecerá o quê? Sua jovem democracia. E o bastante seria um advérbio, né? Para demonstrar aqui intensidade. Perfeito? Então, esse caso saia da crise, que é uma outra oração, vejam que tem o verbo aqui, sair, é uma oração subordinada adverbial condicional. E ela está entre o sujeito, o Brasil, e o verbo, amadurecerá. Então, aqui, obrigatoriamente, ela tem que vir entre vírgulas. Então, vamos acrescentar aqui as vírgulas para isolarmos essa oração subordinada adverbial. O Brasil é o sujeito da oração principal, amadurecerá é o verbo desse sujeito, amadurecerá o quê? Sua jovem democracia, e o bastante seria aqui um advérbio de intensidade, perfeito? Vamos lá, para B. Embora os políticos sejam eleitos para defender o povo, terminam por servir aos seus próprios interesses. Pessoal, essa oração aqui, embora os políticos sejam eleitos para defender o povo, é uma oração completa? Imaginem, deixa eu colocar em negrito aqui, até para que vocês possam ter uma visibilidade melhor. Imaginem que eu começasse um diálogo e dissesse a vocês: embora os políticos sejam eleitos para defender o povo, ela tem sentido completo? Não. Então, ela não é uma oração principal. Agora, quando eu falo para vocês, os políticos terminam por servir aos seus próprios interesses, ou os políticos atuam em prol de seus próprios interesses, essa é uma oração completa. Então, vejam que aqui eu construo uma relação de concessão com essa oração principal. A oração principal, ela começa ali com o verbo terminam. Tudo isso aqui, então, é uma oração adverbial, que está em negrito. Seria uma oração subordinada adverbial concessiva. Estabelece aqui uma relação de concessão, de quebra de expectativa. Embora os políticos sejam eleitos para defender o povo, vírgula, por quê? Porque essa oração subordinada adverbial veio antes, ela está anteposta, ela veio antes da oração principal. Qual seria a oração principal? Terminam por servir aos seus próprios interesses. Qual é o sujeito desse verbo terminar? Os políticos. Mas aqui esse sujeito está dentro da oração concessiva, não tem problema, porque como ele já foi apresentado, eu sei que o sujeito aqui do verbo terminam seriam políticos, não é o povo, concordam? O povo é o objeto direto desse verbo aqui, defender, que é o verbo que está dentro dessa oração concessiva. Defender o quê ou quem? O povo, mas o sujeito do verbo terminam são políticos. Então essa seria aqui a estrutura da oração principal.
principal. Os políticos terminam por servir aos seus próprios interesses. E a relação de subordinação por meio dessa oração subordinada adverbial concessiva, embora os políticos sejam eleitos para defender o povo. Perfeito? Vamos para a letra C. Olha aqui, tem locução para causa, né? Posto que não temos consciência ambiental, não respeitamos o ecossistema. Então, aqui, mais uma vez, eu comecei com a oração subordinada adverbial. Ela está, então, anteposta. Se ela está anteposta, obrigatoriamente eu preciso colocar essa vírgula aqui para separá-la da oração principal. Qual é a oração principal? Não respeitamos o ecossistema. Aqui eu tenho um sujeito oculto, né? Nós, o verbo conjugado na primeira pessoa do plural, indica que o sujeito é nós não respeitamos, o verbo respeitamos, objeto do verbo, o ecossistema. Então, essa é a oração principal. Ela tem sentido sozinha, não respeitamos o ecossistema, ela é completa. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso, ela é completa. Agora, posto que não temos consciência ambiental, apresenta, né, uma relação de circunstância essa oração principal. Qual circunstância aqui? Causa. Posto que não temos consciência ambiental, não respeitamos o ecossistema. D. Gabriel, sujeito, foi avisado, locução verbal, sobre a vinda de Alice. Então, aqui eu tenho uma oração completa. Gabriel foi avisado sobre a vinda de Alice. Nós temos sujeito, locução verbal e o complemento. Mas, vou começar uma outra oração. E aqui eu vou começar uma oração que é coordenada. Mas, olha, não tem a conjunção coordenativa adversativa? A conjunção adversativa mas é uma conjunção coordenativa. Vamos ver qual é essa oração. Mas, quando chegou a casa dela, a moça já havia partido. Opa! Então, além de eu ter aqui uma oração coordenativa, eu tenho também uma oração subordinada, temporal. Olha aqui a oração subordinada adverbial temporal. Quando chegou à casa dela. Então, isso aqui agora que está em negrito é a oração subordinada adverbial temporal. Ela precisa estar isolada, entre vírgulas. Então, a vírgula aqui não é para o mas, tá, pessoal? A vírgula antes do mas aqui é necessária para separar a oração coordenada sindética da oração coordenada assindética. Essa é a oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção. Mas a moça já havia partido, seria a oração coordenada sindética, com a conjunção adversativa. Quando chegou à casa dela, é uma informação a mais, que me apresenta uma ideia de tempo. Mas tem verbo, então é oração. Aqui eu sei que se trata de uma oração subordinada adverbial temporal, quando chegou à casa dela. Esse quando chegou à casa dela precisa vir, então, entre vírgulas. Vamos lá, então, para que nós possamos entender. Esse exemplo aqui da letra D é um pouquinho mais complexo, porque nós temos 3 orações, né? A primeira oração, Gabriel foi avisado sobre a vinda de Alice. Tá completa, perfeito? Qual é a outra oração que é também completa? Que também faz sentido sozinha. A moça já havia partido. A moça, sujeito, e eu não estou questionando semanticamente. A análise que eu estou fazendo aqui é sintaticamente. Eu tenho que analisar se tem sujeito, verbo e complemento verbal. Qual é o sujeito aqui? Qual é o sujeito aqui? A moça, né? O havia partido é a locução verbal. E aqui é uma locução verbal que não pede nenhum complemento, tá certo? Intransitiva. Então, está completa, porque tem o sujeito e tem a locução verbal, que não pede complemento. Perfeito? Foi construída uma relação de oposição entre a oração Gabriel foi avisado sobre a vinda de Alice e a moça já havia partido. Foi construída uma relação de oposição. Qual era a expectativa quando Gabriel avisou sobre a vinda, quando Gabriel foi avisado sobre a vinda de Alice? Que ela estivesse em casa, né? Que quando ele chegasse à casa dela, ela estivesse em casa. Mas não foi isso que aconteceu, ela já havia partido. Então houve uma relação de oposição. Agora, dentro dessa oração coordenada adversativa, há uma oração subordinada adverbial temporal, que indica quando ele chegou à casa dela. Perfeito? Vamos lá, para a letra E. Conforme disse Marx, o homem é tratado como coisa pelo sistema. Todas as vezes em que eu trabalhar com estruturas como essa, conforme disse fulano, segundo fulano, sob a ótica de fulano, sob a luz das palavras de fulano, obrigatoriamente vírgula, tá certo? Isso aqui tudo, pessoal, conforme disse Marx, é uma oração subordinada adverbial
de conformidade, em conformidade com fulano, de acordo com fulano, segundo a Constituição Cidadã de 1988, vírgula. Todas as vezes em que eu trabalhar com essa relação aqui, eu preciso colocar vírgula. Então, conforme disse Marx, seria aqui a oração subordinada adverbial. O homem, sujeito, é verbo de ligação, tratado como coisa pelo sistema, seria aqui uma função de predicativo do sujeito, né? Perfeito? O que eu quero que vocês vejam, então. Assim, letra F, né? Assim como pedir, ele agiu. Ele agiu seria a oração principal. Sujeito, ele, agiu, verbo, e é um verbo intransitivo, isto é, não pede nenhum tipo de complemento. Então, ele agiu, oração principal, mas tem uma outra oração, tem o verbo pedir. Aqui nós temos, então, assim como pedir, vírgula, porque toda essa oração seria uma oração subordinada adverbial, de comparação, né? Assim como pedir, de comparação. É uma oração subordinada adverbial que veio antes dessa oração principal, antes do ele agiu, então está anteposta, obrigatoriamente preciso colocar essa vírgula aqui. Perfeito? Vamos lá para a letra G. A verdade é que, a fim de que tenhamos consciência crítica, devemos ler. Opa, vamos entender aqui o que é principal. A verdade, sujeito, é verbo de ligação, é que o quê? A verdade é que o quê? Que devemos ler. Então, a estrutura aqui principal seria: a verdade é que devemos ler. Mas o que está entre esses termos essenciais? A fim de que tenhamos consciência crítica. A fim de que tenhamos consciência crítica. Toda essa estrutura aqui é uma oração. Vejam que tem o verbo aqui, né? O verbo ter, tenhamos. Vou colocar em negrito também. A fim de que tenhamos consciência crítica é uma oração subordinada adverbial final. É a finalidade do hábito de leitura. A verdade é que devemos ler seria a estrutura principal. E aqui eu tenho também duas orações dentro dessa estrutura principal. A verdade é que devemos ler. Tem o verbo é de ligação e devemos ler, locução, a locução verbal. Vejam só, para que nós revisemos o que já aprendemos em relação à oração subordinada substantiva. Aqui eu tenho um sujeito, o verbo de ligação, e eu tenho o complemento desse verbo de ligação, que devemos ler. Então, essa estrutura do que devemos ler seria uma oração subordinada substantiva predicativa, porque ela exerce função de predicativo do sujeito. Então, a verdade é que devemos ler é a estrutura principal. A verdade é que devemos ler. Que devemos ler, pessoal, e eu vou colocar de outra corzinha aqui para vocês, ó, vou colocar de vermelho. Que devemos ler seria, então, a oração subordinada substantiva predicativa. Ela exerce função de predicativo do sujeito. E toda essa estrutura que eu vou sublinhar aqui para vocês, para ficar ainda mais fácil de vocês compreenderem, seria a oração principal. A verdade é que devemos ler. Seria a estrutura principal. Perfeito? E o a fim de que tenhamos consciência crítica é a oração subordinada adverbial final, é uma finalidade. Como ela está entre, né, ela está dentro da oração principal, nós vamos isolá-la, isto é, colocá-la entre vírgulas. Então, a fim de que tenhamos consciência crítica, tem que vir entre vírgulas. Vejam que nós temos 3 orações aqui, só nesse período, então. Porque nós temos uma locução verbal, devemos ler, tenhamos um verbo e o é, verbo de ligação, tá certo? Então, a verdade é que devemos ler. Que devemos ler é a oração substantiva predicativa. A fim de que tenhamos consciência crítica é a oração subordinada adverbial final. Me dá finalidade para o hábito de leitura. Vamos lá. O Brasil, sujeito. Posto que faz parte do Mercosul, é uma relação aqui de causa. Opa, e eu tenho verbo, então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal, que deve vir entre vírgulas, porque ela está entre termos essenciais. Qual é a oração principal aqui? O Brasil, sujeito, deve se submeter, locução verbal. Quem se submete a alguma coisa. Submeter-se a quê? As regras do bloco. Complemento do verbo, então, submeter. Então, o Brasil deve se submeter às
as regras do bloco, é a oração principal. Posto que faz parte do Mercosul, é a oração subordinada adverbial, exerce a função aqui de uma adjunta adverbial, de causa, perfeito? Posto que faz parte do Mercosul, ou seja, o Brasil, porque faz parte do Mercosul, deve se submeter às regras do bloco. O que eu preciso entender, pessoal? Qual é a oração principal? O Brasil deve se submeter, locução verbal, a quê? As regras do bloco. Então, nós temos aqui, sujeito, o Brasil, deve se submeter, locução verbal, complemento, as regras do bloco. Então, isso aqui seria a oração principal. Qual é a oração subordinada? Posto que faz parte do Mercosul. Qual é a relação de causa, né, de explicação, perfeito? Vamos aqui agora para a letra I. É preciso entender, de uma vez por todas, seria um acessório. Não é oração, porque não tem verbo, mas é uma adjunta adverbial. Indica aqui a necessidade de que isso aconteça agora, né? Preciso entender de uma vez por todas. É uma adjunta adverbial formada por mais de 3 palavras. Então, aqui é obrigatoriamente esse adjunto adverbial precisa estar entre vírgulas. Vejam que eu não estou falando de oração subordinada adverbial, porque não tem verbo nessa estrutura, mas se trata de um adjunto adverbial, exerce também aqui uma função de advérbio, que conforme rege a Constituição, a mesma coisa lá do conforme disse Marx, olha, e aqui já tem verbo também, conforme rege, olha o verbo aqui, reger, conforme rege a Constituição, seria então uma oração subordinada adverbial de conformidade. Vou colocá-la em negrito, entre vírgulas, perfeito? Conforme rege a Constituição, entre vírgulas, então vou isolar aqui a oração. Vejam que aqui eu isolei de uma vez por todas, pessoal, porque é um adjunto adverbial de grande porte. É um adjunto adverbial, exerce uma função de advérbio, não é nem verbo, né? Não é nem sujeito, nem verbo, nem complemento do verbo, então é um acessório sintático, não é termo essencial, não é oração, porque não tem verbo aqui dentro dessa estrutura, então não é uma oração subordinada, mas é um adjunto adverbial que deve vir entre vírgulas por ser de grande porte, isto é, por ser formado por mais de 3 palavras. Conforme rege a Constituição, já é uma oração, tem verbo, é uma oração subordinada adverbial de conformidade, tal como nós vimos aqui com conforme disse Marx, então tem que vir isolada. Vejam só, às vezes vocês olham para essa estrutura e pode haver algum estranhamento, porque fica parecendo que o que está entre vírgulas, mas basta que eu entenda a função sintática de cada uma dessas vírgulas. Essa vírgula aqui, antes do que, é uma das vírgulas que isolam o de uma vez por todas, que é uma adjunta adverbial de grande porte, formado por mais de 3 palavras, e a vírgula aqui depois é uma das vírgulas que isolam a oração subordinada adverbial de conformidade, conforme rege a Constituição, perfeito? A violência é crime. Então, vou colocar aqui de forma sublinhada qual seria a oração principal. É preciso entender que partícula integrante, então aqui vai ter oração subordinada substantiva, é preciso entender o quê? Que a violência é crime. Que violência é crime. Então, essa é a estrutura principal. É preciso entender que violência é crime. Tudo que está aqui sublinhado faz parte dessa estrutura principal. É preciso entender que violência é crime. Então, que violência é crime, revisando o que nós vimos sobre a oração substantiva, oração subordinada substantiva, que violência é crime, complementa o verbo entender. Entender o quê? Que violência é crime. Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Representa o objeto direto do verbo entender. Entender o quê? Que violência é crime. Agora, eu tenho um acessório, de uma vez por todas, que me aponta a necessidade de que esse entendimento seja urgente. É um acessório formado por mais de 3 palavras, então, obrigatoriamente entre vírgulas. E eu tenho também aqui uma oração subordinada adverbial de conformidade, conforme rege a Constituição, entre vírgulas. Perfeito? Letra J. É indubitável que os políticos, posto que aderiram de forma massiva à corrupção, então, posto que aderiram à corrupção, vou colocar em negrito, posto que aderiram à corrupção, seria uma relação causal. Tem verbo, aderiram, então é uma oração subordinada adverbial causal. O de forma massiva é um acessório dentro dessa, vou colocar aqui para vocês, de
em itálico, vamos lá. O de forma massiva é um acessório dentro dessa oração subordinada adverbial. Posto que aderiram à corrupção, é uma oração subordinada adverbial de causa. De forma massiva é um advérbio, né? Aqui é um adjunto adverbial dentro dessa oração subordinada adverbial. De forma massiva, de forma generalizada. Como esse adjunto adverbial é formado por 3 palavras, eu também já colocaria entre vírgulas. Então, vou colocar uma vírgula aqui, outra aqui, para isolar o adjunto adverbial de forma massiva. É um acessório que me indica que é a generalização do problema. E essa oração subordinada adverbial, posto que aderiram à corrupção, também tem que vir isolada. Então, tem a vírgula aqui, depois de corrupção e antes do posto que. Vejam que toda oração subordinada adverbial causal vem entre vírgulas, e dentro dessa oração tem também um adjunto adverbial de generalização, de forma massiva. Como já é formado por 3 palavras, aqui eu também já colocaria entre vírgulas, perfeito? Então, qual é a estrutura principal? Vamos sublinhar, é indubitável que os políticos estão desacreditados. Ou ficaria até melhor, perderam a credibilidade, ou seja, a população não mais acredita na classe política. Então, qual seria a estrutura principal? É indubitável que os políticos estão desacreditados, ou é indubitável que os políticos perderam a credibilidade. Oração subordinada adverbial causal, posto que aderiram à corrupção. Então, ela tem que vir entre vírgulas. Por isso, essa vírgula aqui depois de corrupção e a vírgula antes de posto que. De forma massiva, é um adjunto adverbial dentro dessa oração subordinada adverbial. Como já é um adjunto adverbial formado por 3 palavras, eu também vou isolar esse adjunto adverbial entre vírgulas, perfeito? K. Se houver tempo, vírgula, que é fácil, né? Uma oração subordinada adverbial condicional, se houver tempo. E ela está anteposta, ela veio antes da oração principal, no início do período. O governador, sujeito, virá, né? Virá, verbo intransitivo, não pede complemento. Então, essa aqui é a oração principal, vou sublinhá-la. Essa é a oração principal. Caso não venha, outra oração subordinada adverbial condicional. Então, a condição ela pode ser tanto com se, com a partícula condicional se, como com caso. Então, caso não venha, é outra oração subordinada adverbial condicional que deve vir entre vírgulas. Oração subordinada adverbial condicional entre vírgulas. Caso não venha, enviará um representante, que seria uma outra oração principal. Perfeito? Enviará um representante. Quem? O governador. O governador sujeito enviará verbo, o que, né? O quem? Um representante. Então, o governador virá, uma oração principal. Enviará um representante, outra oração principal. Se houver tempo, a primeira oração subordinada adverbial condicional, que está logo no início, antes da oração principal. Caso não venha, a outra oração subordinada adverbial condicional. Perfeito? Vamos lá, então. 2. Orações subordinadas adverbiais reduzidas de infinitivo. Eu coloquei primeiro as desenvolvidas e agora vamos analisar as reduzidas de infinitivo. Para as reduzidas de infinitivo, não infinito, né? Seria infinitivo. As regras de colocação de vírgula são as mesmas nas desenvolvidas. O governo decidiu financiar a fim de alavancar o desenvolvimento do país. Decidiu financiar o quê? Projetos educativos, tá? Isso aqui deveria vir aqui, ó. Projetos, não cabe. Então, seria o governo, deixa eu melhorar para vocês essa formataçãozinha. Deixa eu ver se vai. Ficaria assim. Vamos lá, deixa eu voltar. O governo decidiu financiar projetos educativos a fim de alavancar o desenvolvimento do país. Esse a fim de alavancar o desenvolvimento do país seria a oração subordinada adverbial final. O governo decidiu financiar projetos educativos, oração principal, ao perceber as falhas no setor. Seria quando percebeu as falhas no setor, né? Temporal. Se deslocada para o início do período, obrigatoriamente sucedida por vírgula, né? Então, a fim de alavancar, vejam que na ordem direta não precisa colocar vírgula. Então, se fosse o governo decidiu financiar projetos educativos a fim de alavancar o desenvolvimento do país, não precisa dar vírgula aqui antes dessa oração subordinada, porque ela seguiu a ordem direta, ela aparece depois da oração principal. Nesse caso aqui também, o governo decidiu financiar projetos educativos ao perceber as falhas no setor. Então, essa oração subordinada aqui, adverbial, veio já
Depois da oração principal, não precisa de vírgula. Agora, se eu inverter essa ordem, isto é, se a oração subordinada adverbial aparecer no início, a vírgula aqui, ó, obrigatória. Então, a fim de alavancar o desenvolvimento do país, o governo decidiu financiar projetos educativos. Ou, ao perceber as falhas no setor, o governo decidiu financiar projetos educativos. Vejam que quando eu anteponho essa oração subordinada adverbial, aqui no caso reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo, né, tanto alavancar como perceber, quando essa oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo aparece aqui no início, quando ela vem antes da oração principal, que seria o governo decidiu financiar projetos educativos, obrigatoriamente eu preciso colocar essa vírgula aqui depois. Se localizar entre elementos essenciais, ela deverá vir isolada por vírgula, tá certo? Vou até colocar aqui no plural, por vírgulas, porque se é isolada, significa que ela tem que vir entre vírgulas. Vejam só, o menino, sujeito. Ao perceber o movimento, é a oração adverbial. Verbo, acionou, objeto, a polícia. Então, qual é a oração principal? O menino acionou a polícia. E aí eu tenho uma oração adverbial aqui no meio, ao perceber o movimento. Ao perceber o movimento tem que vir, então, isolada entre vírgulas. Por isso, vírgula aqui depois de o menino e depois de movimento. Perfeito? Outro exemplo, o menino, quando percebeu o movimento, acionou a polícia. Oração principal, menino acionou a polícia, né? Então, o menino, sujeito, o verbo acionou, o objeto direto acionou o quê? Ou quem? A polícia. E a oração adverbial aqui no meio, quando percebeu o movimento. Então, ela tem que vir isolada. Olha, uma vírgula aqui antes da oração e uma vírgula aqui ao final da oração. Perfeito? Caso 3, oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Então, eu mostrei para vocês o infinitivo, agora o gerúndio. O homem tem degradado o meio ambiente, acarretando, então aqui começa a oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, mortandade, isto é, matança, um número elevado de morte da fauna e da flora. Perfeito? Então, essa é a oração principal. O homem tem degradado o meio ambiente. Eu estabeleço aqui agora uma consequência dessa degradação, acarretando mortandade da fauna e da flora. Então, vejam que a oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio estará presente nas construções textuais quando vocês construírem relações de causa e consequência. Quando ela estiver deslocada, isto é, quando aparecer antes da oração principal, obrigatoriamente eu preciso usar vírgula, acarretando mortandade da fauna e da flora, vírgula, o homem tem degradado o meio ambiente. Perfeito? Se localizar entre elementos essenciais de alguma oração, deverá ser isolada por vírgulas. Toda vez que nós falarmos de isolada, significa que ela precisa aparecer entre vírgulas. Sujeito, o homem, acarretando a mortandade da fauna e da flora. Olha a oração adverbial aqui reduzida de gerúndio entre vírgulas. Olha, a vírgula antes de a oração começar e a vírgula ao final dessa oração adverbial. O verbo da oração principal, locução verbal, tem degradado. O que? O objeto direto, meio ambiente. Então, aqui, essa oração subordinada adverbial ficou no meio da oração principal, entre os elementos essenciais da oração principal. O homem, acarretando a mortandade da fauna e da flora, tem degradado o meio ambiente. O menino, percebendo o movimento, a oração subordinada adverbial está aqui, percebendo o movimento. Vejam que ela vem isolada, vírgula depois de movimento e antes do verbo percebendo. Então, ela tem que vir entre vírgulas. Acionou o verbo da oração principal, o objeto, a polícia. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Vamos lá, tentar revisar um pouquinho do que vimos aqui. O Brasil, sujeito, livrando-se da ditadura militar, abraçou, olha o verbo aqui do sujeito, o Brasil abraçou timidamente, seria um advérbio, né? A democracia. Vamos então sublinhar aqui a oração principal. O Brasil, sujeito, abraçou o verbo do sujeito dessa oração principal, a democracia, que seria o complemento do verbo, né? Abraçou o quê? A democracia. Timidamente, vou colocar aqui para vocês de vermelho, seria um adjunto adverbial. Não precisa estar entre vírgulas, porque é um adjunto adverbial de pequeno porte, formado por apenas uma palavra. Mas caso vocês queiram compartilhar conhecimento com o leitor do texto, valeria sim colocar a palavra timidamente entre vírgulas, porque é um advérbio, então exerce aqui uma função de acessório, de adjunto adverbial, ainda que seja de pequeno porte, eu posso sim colocar entre
vírgulas, mas eu preciso respeitar isso durante todo o meu texto. Então, se eu isolo, isto é, se eu coloco entre vírgulas uma adjunta adverbial de pequeno porte, durante todo o meu texto eu precisaria isolar também esses adjuntos adverbiais, mesmo que de pequeno porte, para que eu dê ênfase ao adjunto adverbial. Agora, nós temos uma outra oração, tem o verbo aqui livrando-se, né, o verbo no gerúndio. Livrando-se da ditadura militar seria, então, a oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Vou colocá-la em negrito. Ela precisa vir aqui nesse caso, pessoal, entre vírgulas, porque ela está entre os termos essenciais da oração principal. Olha, ela está entre o sujeito, o Brasil, e o verbo abraçou. Então, ela ficará isolada entre vírgulas. O Brasil, vírgula. Livrando-se da ditadura militar, fecho vírgula. Para isolar essa oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Perfeito? Ditadura militar, quando eu faço referência a esse fato histórico brasileiro, vem com iniciais maiúsculas, é o mais correto, tá certo? Então aqui eu farei essa retificação também, ditadura militar com iniciais maiúsculas. O Brasil, sujeito à oração principal, abraçou o quê? A democracia. Timidamente, é uma adjunta adverbial de pequeno porte, formado por apenas uma palavra, mas eu posso colocar entre vírgulas para dar ênfase a esse adjunto adverbial, mas é importante que eu mantenha esse mesmo estilo durante todo o texto. Isto é, se eu isolar um adjunto adverbial de pequeno porte, como o uso de vírgulas aqui não seria obrigatório, vale que eu mantenha essa pontuação durante todo o meu texto. Livrando-se da ditadura militar é uma oração, olha aqui o verbo, subordinada, adverbial, reduzida de gerúndio. Livrando-se da ditadura militar vem entre vírgulas, justamente por estar entre esses termos essenciais, entre o sujeito, o Brasil, e o verbo abraçou. No próximo exemplo, letra B, a mídia, sujeito. Aliena, verbo, VTD. Aliena o quê? O quem? O indivíduo. Comecei uma oração aqui reduzida de gerúndio, então toda essa oração será uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, me dá uma ideia aqui de consequência, de efeito, tornando refém de ideologias hediondas. Eu preciso colocar então a vírgula aqui para separar essa oração principal, a mídia aliena o indivíduo, vou colocar para vocês sublinhada a oração principal, da oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, que veio ao final. E aí eu preciso colocar essa vírgula para separar essas orações. Letra C. É insofismável que? É insofismável que o quê? A luz incomoda o sujeito. Vejam só, essa é a oração principal. É insofismável que... Vou sublinhá-la. A luz incomoda o sujeito. E aqui entra um pouquinho do que nós vimos sobre a oração subordinada substantiva. É verbo de ligação, insofismável seria o predicativo do sujeito. E aqui, que a luz incomoda o sujeito, seria uma oração subordinada substantiva subjetiva. Eu poderia até inverter a ordem para ficar mais claro para vocês. Que a luz incomoda o sujeito é insofismável. Perfeito? Então, nós temos aqui uma oração a partir do que, né? Que a luz incomoda o sujeito é uma oração subordinada substantiva. Saindo, outro verbo, ó, reduzido de gerúndio. Saindo da caverna das ilusões. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, que está entre termos essenciais. Separando, então, aqui termos essenciais, por isso ela tem que vir entre vírgulas, olha, vírgula antes do verbo, reduzido de gerúndio, e vírgula depois da palavra ilusões, porque aqui essa oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, saindo da caverna das ilusões, está entre termos essenciais, entre sujeito e predicativo do sujeito. Vamos para a letra D. Sócrates foi um filósofo que o quê? Encontrou a morte. Então, essa estrutura toda aqui seria principal. Vou colocar a estrutura sublinhada. Encontrou a morte. E aí eu tenho mais de uma oração dentro dessa estrutura principal. Sócrates foi, né? Já tem aqui sujeito, verbo de ligação, filósofo. E aí a estrutura que completa agora, um filósofo que encontrou a morte. Perfeito?
Então, Sócrates foi um filósofo que encontrou a morte. Essa estrutura aqui, que encontrou a morte, ela exerce uma função de caracterização desse filósofo. É uma oração subordinada adjetiva, perfeito? E aí é interessante que nós pensemos no seguinte: hoje nós vamos encerrar o trabalho com oração subordinada adverbial, para que depois nós tenhamos uma aula somente para analisarmos as orações subordinadas adjetivas, que podem ser inclusive subdivididas em restritivas e explicativas. Eu vou explicar tudo isso a vocês. Aqui eu quero que vocês entendam que lutando, olha, o verbo no gerúndio, começa então essa oração subordinada adverbial, lutando contra falsos preceitos. Lutando contra falsos preceitos virá em negrito, porque seria então a oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Ela tem que vir entre vírgulas porque ela está separando termos essenciais, perfeito? Então, vírgula aqui antes de lutando e vírgula depois de preceitos. Entre vírgulas, então, essa oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio por estar entre termos essenciais. Vamos para a letra E. O estado, sujeito. Vamos sublinhar. O estado, sujeito. Qual é o verbo aqui? Levará. Perfeito? Levará. Vejam que o verbo no gerúndio, ele nunca fará parte da oração principal. Ele sempre será parte da oração subordinada. Levará o quê? O país ao progresso. Complemento do verbo. Então, essa é a oração principal. O Estado levará o país ao progresso. Combatendo a corrupção, olha aqui o verbo no gerúndio, combatendo a corrupção seria uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Vou colocá-la em negrito. Está entre termos essenciais, ela está entre o sujeito e o verbo. Portanto, se está entre o sujeito, o Estado e o verbo levará, ela deverá vir aqui entre vírgulas. Então, vírgula antes de combatendo e depois de corrupção. Lembrem-se de que quando eu falar entre vírgulas, significa que a oração precisa estar isolada, vírgula antes e vírgula depois. Letra F, o Ministério da Saúde, sujeito. Vou sublinhar então, é termo essencial. Deve investir, locução verbal, termo essencial também. Deve investir onde? No setor. Então, o Ministério da Saúde deve investir mais no setor, perfeito? Qual setor? Setor da saúde, né? O Ministério da Saúde é responsável pela área da saúde. Então, essa estrutura toda é a oração principal. O Ministério da Saúde deve investir mais no setor. Aqui eu vou apresentar um modo disso ser feito por meio desse verbo aqui no gerúndio. Então, toda essa estrutura, inclusive são duas, né? Orações aqui adverbiais reduzidas de gerúndio. Tem o contratando e o adquirindo. Mas vejam que entre o contratando e o adquirindo já tem a conjunção aditiva e. Então a vírgula ela virá aqui apenas antes de contratando. Como houve aqui essa ordem direta, né? A estrutura veio já após a oração principal, eu coloco a vírgula aqui para separar, porque quando trabalharmos com a oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, ela precisará vir separada da oração principal, diferentemente do que nós vimos quando se tratar de uma oração subordinada adverbial condicional, temporal, tal como eu mostrei para vocês. Ali naqueles outros casos do início do material, a vírgula será obrigatória somente se a oração estiver anteposta. Aqui, mesmo que essa oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio apareça após a oração principal, eu colocaria a vírgula para separá-la. Tudo bem? Então, tudo isso aqui em negrito. Seriam duas orações subordinadas adverbiais reduzidas de gerúndio, contratando e adquirindo. E essa estrutura no gerúndio, por exemplo, pensando mais uma vez na proposta de intervenção para a prova do Enem, será muito interessante para que vocês apresentem um modo de execução de alguma ação. Então, além de eu poder usar estruturas como por meio de, mediante, por intermédio de, eu posso pensar também na oração reduzida de gerúndio para a apresentação do modo de execução da ação que eu apresentar. Perfeito?
Vamos para o quarto caso, oração subordinada adverbial reduzida de particípio passado. Vamos entender aqui como funciona. As regras de vírgula obedecem aos mesmos princípios. O rapaz decidiu cursar filosofia influenciado pelo pai. Ordem direta. Influenciado pelo pai, inverti, desloquei, antecipei, antepus essa oração, então aqui, subordinada reduzida de particípio. Influenciado pelo pai, o rapaz decidiu cursar filosofia. E ela pode estar intercalada também, quando eu tenho um sujeito, o menino, influenciado pelo pai, a oração adverbial reduzida de particípio. Como ela está entre o sujeito, o menino, e o verbo decidiu, que são termos essenciais, sujeito e verbo, a oração adverbial está entre esses termos essenciais. Ela tem que vir, então, isolada. Lembrem-se de que isolar significa colocar entre vírgulas. Então, tem a vírgula aqui antes, ó, a vírgula aqui antes da oração, antes do influenciado e depois de pai, para que essa oração fique isolada. Então, influenciado pelo pai viria isolada. Decidiu o quê? Cursar filosofia seria o complemento do verbo. Tudo bem? Aqui nós podemos melhorar essa formatação, isso, verbo. Não consigo, pedirei a Isabela para fazer para vocês depois. Então, o menino, sujeito influenciado pelo pai. A oração veio intercalada entre o sujeito e o verbo, então essa oração reduzida de particípio ficará isolada. Tem vírgula antes do influenciado e depois de pai. Perfeito? Vamos tentar identificar isso aqui. Localize as orações reduzidas de particípio. Terminada a partida, vírgula. Então, terminada, aqui olha o particípio, né? Terminada a partida seria a oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Os jogadores descansarão. Vejam que essa oração subordinada veio antes da oração principal. Os jogadores descansarão. Os jogadores, sujeito, descansarão, verbo. O verbo descansar é um verbo intransitivo, que não exige nenhum complemento. Então, essa aqui é a oração principal. Vou sublinhá-la. Oração subordinada, reduzida de particípio, terminada a partida. E ela está anteposta, isto é, ela veio antes da oração principal. Por isso, a obrigatoriedade dessa vírgula aqui. Letra B. O advogado, sujeito. Vamos encontrar o verbo aí. O advogado comemorou. Ó, o verbo. O advogado comemorou. Comemorou o quê? A vitória. Objeto direto do verbo comemorar. Tem um elemento aqui entre sujeito e verbo. Terminado o julgamento. Olha o verbo aqui no particípio, terminado. Então, terminado o julgamento seria a oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Ela está entre termos essenciais. Ela está entre o sujeito, que é o advogado, e entre o verbo comemorou. Então, obrigatoriamente entre vírgulas, para que eu possa isolá-la, pois isolar significa colocar entre vírgulas. Então, terminado o julgamento, oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Está intercalada, está entre termos essenciais da oração principal, entre o sujeito, o advogado e o verbo comemorou. Letra C. Posta a pergunta, olha o particípio, aqui é um caso de particípio irregular, né? Posta a pergunta, vírgula, o debate iniciou-se. O debate, sujeito, iniciou-se, é o verbo, né? O verbo reflexivo. Então, aqui eu tenho a oração principal, ficará sublinhada. Posta a pergunta, seria então a oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Relembrem as regrinhas de particípios irregulares, tá? De verbos que apresentam particípio irregular, para que vocês possam acompanhar com ainda mais clareza. Letra D. Ontem. Ontem é um advérbio de tempo. Como eu comecei com o advérbio de tempo, mesmo que seja de pequeno porte, eu posso colocar vírgula aqui, tá? Porque eu tenho um advérbio de tempo, é uma adjunta adverbial de tempo. Posso colocar essa vírgula porque eu comecei com a adjunta adverbial. Esse adjunto adverbial apareceu antes da oração principal. E aí eu já tenho um verbo no particípio. Terminado o filme. Terminado o filme aqui, então, seria a oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Terminado o filme, negrito. Precisa ficar entre vírgulas, porque essa oração aqui aparece antes da oração principal. Então, terminado o filme, a oração subordinada adverbial reduzida de particípio, aparece antes da oração principal. Qual? Aplaudimos de emoção, tudo bem? Então, aplaudimos, nós temos aqui o sujeito oculto, nós aplaudimos, o verbo aplaudir, ele não exige um complemento, mas o de emoção vem também como adjunto adverbial aqui ao final, né?
Seria aplaudimos com emoção, algo nesse sentido, para expressar essa intensidade, tá certo? Então, essa oração aqui, o aplaudimos com emoção, ficaria melhor, né? Que de emoção, mas não está errado também o de emoção. Essa estrutura aqui seria a oração principal, bem sublinhada. Terminado o filme, seria a oração adverbial reduzida de particípio. Então, terminado o filme, entre vírgulas. Perfeito? Letra E. Corrigidas pelo professor, as redações serão entregues. Então, corrigidas pelo professor, olha o verbo aqui no particípio, corrigidas pelo professor. Essa é a oração subordinada adverbial reduzida de particípio, bem em negrito. As redações serão entregues é a oração principal. Então, ela vem sublinhada. As redações, sujeito, serão entregues, locução verbal, não pede nenhum complemento, é uma locução aqui intransitiva, perfeito? Tem uma vírgula aqui, então, obrigatoriamente para separar essa oração subordinada adverbial reduzida de particípio, que veio anteposta, isto é, antes dessa oração principal, tá certo? F. Enviei os documentos antigos que vistoriados hoje serão entregues amanhã. Então, que serão entregues amanhã faz parte dessa oração principal. Enviei os documentos antigos que, vou sublinhar toda a estrutura principal. Enviei os documentos antigos que serão entregues amanhã. Falei para vocês sobre a oração subordinada adjetiva. Mais um exemplo aqui, olha, nós temos enviei os documentos antigos, é a primeira oração, né? Enviei, eu, sujeito oculto, o verbo enviar pede, objeto direto, enviei o quê? Os documentos antigos, e aí eu trago uma oração subordinada adjetiva que caracteriza esses documentos, quais? Que serão entregues amanhã. Aqui é uma particularização, uma restrição. Então, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, e no meio dela, vistoriados hoje, seria a oração subordinada adverbial reduzida de particípio, que precisa vir obrigatoriamente entre vírgulas. Então, vírgula antes de vistoriados, vírgula depois de hoje. Como eu disse a vocês, nós daremos continuidade à aula para que trabalhemos apenas com oração subordinada adjetiva, que, a meu ver, é a que apresenta mais dificuldade a vocês. Então, eu quero que nós tenhamos uma aula para trabalharmos só com a oração subordinada adjetiva, perfeito? Aqui nós estamos dando ênfase à oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Nesse exemplo, vistoriados hoje, então, veio isolado, né? A oração aqui vem isolada, entre vírgulas. Vírgula depois de hoje, vírgula antes de vistoriados, perfeito? E o que eu sublinhei seriam termos essenciais. G. O fato é que o quê? Os parlamentares ficam impunes do crime. Então, o fato é que... E aí, pessoal, percebam o seguinte, vou ensinar para vocês uma estratégia legal para que vocês possam treinar o uso de vírgula a priori nos textos de vocês. O fato é que os parlamentares ficam impunes do crime. Vou sublinhar. Toda essa estrutura aqui faz parte, então, é essencial à oração. Vejam só, feito o acordo, nós temos particípio irregular, né, do verbo fazer. Então, feito o acordo, deixa eu colocar em negrito. Então, a oração subordinada adverbial reduzida de particípio aqui em negrito, e ela precisa vir isolada porque ela está separando, né, o fato, sujeito, é verbo de ligação. Que os parlamentares ficam impunes do crime, nós temos aí a relação, então, entre sujeito e predicativo do sujeito. Então, vírgula antes de feito e depois de acordo, para que isolemos essa oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Vejam só, o fato é que os parlamentares ficam impunes do crime. Vejam que o feito o acordo, essa oração subordinada aqui adverbial, ela não é essencial, tanto é que nós podemos fazer uma leitura em voz alta e voz baixa. Lendo em voz alta tudo aquilo que é necessário para a construção sintática, sem que haja perda de sentido, e aqui em voz baixa, tudo aquilo que for acessório sintaticamente, tudo aquilo que para sintaxe não fizer falta, que não comprometer o sentido. Vou fazer com vocês esse exercício aqui com todos esses exemplos. Olha, letra A. Terminada a partida, os jogadores descansarão. Viram que eu li em voz baixa? Terminada a partida,
os jogadores descansarão. Por quê? A oração principal, os jogadores descansarão, está completa. Então, a oração subordinada adverbial reduzida de particípio, que aparece anteposta a essa oração principal, é um acessório. Ela pode, inclusive, ser lida em voz baixa por ser acessória, por não ser essencial à sintaxe, por não comprometer o sentido da oração principal. Os jogadores descansarão. Letra B. O advogado comemorou a vitória. O advogado comemorou a vitória. Essa oração principal completa. O fato de eu tirar terminado o julgamento, entre vírgulas, a oração subordinada adverbial reduzida de particípio, não compromete o sentido dessa oração principal, dessa oração completa. Por isso eu vou chamá-la de acessória. As orações subordinadas adverbiais são acessórias e é por isso que elas aparecem entre vírgulas. Elas não são termos essenciais. Uma regra básica para o uso da vírgula é o fato de eu não poder usar vírgula separando termos essenciais. Como eu mostrei para vocês, eu não posso separar, por exemplo, um sujeito do verbo, mas a oração que aparecer intercalada entre esses termos essenciais deverá vir entre vírgulas, justamente por ser acessória. Então vocês podem treinar essa leitura de voz alta e voz baixa. Eu leio em voz alta somente o que é essencial à sintaxe e em voz baixa aquilo que for acessório. Tudo que for acessório poderá vir entre vírgulas. Quando eu digo acessório, eu faço uma referência à gramática, à sintaxe, tudo bem? Para a argumentação, essas orações subordinadas serão mais que necessárias, porque elas me ajudam nesse compartilhamento do conhecimento. São coisas distintas, eu não estou analisando o campo semântico, eu estou analisando o campo sintático. Perfeito? Farei aqui com vocês, olha, um outro exemplo. O fato é que os parlamentares ficam impunes do crime. Essa oração está completa, ela faz sentido sozinha. Feito o acordo, é um acréscimo de uma informação. Então, essa oração subordinada adverbial reduzida de particípio vem entre vírgulas e ela está entre vírgulas justamente porque pode ser lida em voz baixa, por se tratar de um acessório. Diferentemente do que nós vimos lá no primeiro caso aqui desse material, quando estudamos orações subordinadas substantivas. Como as orações subordinadas substantivas, via de regra, substituirão termos essenciais de uma oração, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, o predicativo do sujeito, elas não virão, então, entre vírgulas, né? Elas não podem estar isoladas, elas integram a oração principal, perfeito? Diferentemente do que nós estamos vendo nas orações adverbiais, que via de regra serão acessórios. Perfeito? Pessoal, para a oração subordinada adjetiva, eu quero que nós tenhamos uma aula exclusiva. Então, nós vamos terminar esse trabalho e, inclusive, analisar aqui alguns conflitos de predicação, quando vocês colocam um ponto final, separando termos essenciais. Quem já quiser começar a fazer o exercício, ótimo. Vale que vocês tentem também, inclusive, para que haja esse movimento de vocês estudarem em casa. Eu acredito que seja muito válido para o momento agora enfrentado, que nós tentemos nos desafiar sozinhos também, para que haja uma espécie de revisão na próxima semana. Agora, aqueles que não tiverem tempo, inclusive, que preferirem, podem aguardar, porque nós teremos uma aula só sobre oração subordinada adjetiva. Hoje nós vimos, então, dois tipos, duas modalidades. A oração subordinada substantiva e a oração subordinada adverbial. Mostrei para vocês as formas diversas, tanto da oração subordinada substantiva como da oração subordinada adverbial, tá certo? É interessante nós entendermos que, necessário que nós entendamos que a oração subordinada substantiva, ela integra a oração principal, então ela não será separada. Perfeito? Ela não ficará isolada. Agora, a oração subordinada adverbial atuará como um acessório. Ela não atuará como um termo essencial, como acontece com a oração subordinada substantiva. Como eu disse a vocês, a oração subordinada substantiva atuará como sujeito, e aí ela será oração subordinada substantiva subjetiva, atuará como predicativo do sujeito, e aí ela será oração subordinada substantiva predicativa, atuará como objeto direto, e aí ela será oração subordinada substantiva objetiva direta. Vejam que são termos essenciais de uma oração, então ela integra a oração, diferentemente da oração subordinada adverbial, que atuará tal como um advérbio atua, como um elemento acessório e nunca como termo essencial.
Por isso, quando intercaladas, isto é, quando estiverem no meio da oração principal ou quando forem antepostas, isto é, quando aparecerem antes da oração principal, obrigatoriamente as orações subordinadas adverbiais estarão isoladas ou separadas. Quando, por exemplo, elas aparecerem ao final, após a oração principal, mas forem reduzidas de gerúndio, eu tenho que separar por meio do uso da vírgula. Tudo bem, pessoal? Espero que a aula tenha valido. Fiquem à vontade para que vocês possam pausar, para que façam as anotações necessárias. É um trabalho mais chato, eu sei que gramática representa a maior dificuldade de todos vocês, mas nós estamos aqui para aplicar gramática ao texto, para que vocês aprendam por meio das próprias produções textuais. Eu me coloco à disposição para sanar também quaisquer dúvidas, para que façamos uma espécie de tira-dúvidas também, que pode ser ao vivo, como forma de continuarmos a oferecer para vocês o melhor trabalho de redação do país. Contem comigo, pessoal.